muito bom estar aqui com vocês nesta manhã de domingo para falar um pouco sobre as coisas espirituais. As coisas espirituais. Como eu sempre digo, nós somos seres espirituais. Então nós precisamos entender um pouco mais as coisas espirituais e as coisas emocionais também. Eu sempre digo que nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas. Nós temos sentimentos e às vezes o ser humano ou nós estamos tratando as pessoas como máquinas que pode falar do jeito que quer, pode agir do jeito que quer conosco e nada acontece. Acontece sim, acelera o coração, a gente fica triste, algumas pessoas entram numa crise de choro. É muito difícil essa parte emocional e espiritual. Precisamos entender por que as pessoas sofrem. Elas sofrem por conta de relacionamento, por conta de pessoas que roubam coisas de nós. Que rouba. Quando nós fazemos uma parceria, ou num casamento, ou em relação ao pai ou à mãe, nós queremos nutrir um bom relacionamento, mas nem sempre isso acontece. E aí nós passamos dificuldades. É um abalo muito grande. Às vezes você sonhou ter uma família e você se casa, você tem filho, acha que o filho vai te ajudar, acha que o marido será uma bênção e de repente você não está vivendo aquilo que você projetou em sua mente. Aí vem as tristezas e as ofensas e as violações e as traições dentro de uma família ou dentro de um contexto de trabalho. É muito difícil. E as pessoas vão vivendo traumatizadas, crianças crescendo traumatizadas. Então hoje nós queríamos usar um texto bíblico, falando um pouco da família de Davi, e fazer algumas aplicações e mostrar como que é difícil, né? Como que é difícil. Nós vemos na família de um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E olha o que aconteceu na vida desta família. Talvez você já tenha ouvido sobre essa história, mas eu quero ler 2 Samuel capítulo 13. Se você estiver com a Bíblia aí na tua casa, 2 Samuel capítulo 13, do versículo 1 ao 14, e nós vamos falar um pouco desta família e fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Tá bom? Eu comecei orando, estava orando aqui no escritório, mas eu quero orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Diante da Tua presença, a abundância de vida, Senhor. Senhor Deus, toca em nossas vidas, que o Senhor possa trazer pessoas para que venham participar conosco desta EBD, Escola Bíblica Dominical Online, Senhor. Ó Deus querido, nos usa poderosamente, Pai, para falar com os Teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ler o texto bíblico para você. É um texto forte, né? Você vai ver que é um texto forte. Olha só. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Vamos começar por aí. E passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de, olha só, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto e disse a Amnon: por que você está emagrecendo dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Olha a astúcia do homem. Então Amnon disse: estou apaixonada por Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão por parte do pai.
Jonadab respondeu: deita-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare para mim diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou e se fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa do seu irmão Amnon e prepare uma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mande todos saírem da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto, e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para ele, para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa desta em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, ele era mais forte do que ela. Forçou-a e teve relações com ela. Olha só que tragédia. O rapaz se apaixona pela moça, viu que não ia conseguir nada com ela, uma moça muito bonita, tinha um futuro maravilhoso pela frente, e ele forçou-a e ele teve uma relação com ela. Olha que entrou aí um personagem, um amigo, que deu um conselho um tanto que terrível. O que não falta são esses amigos. E nós vemos que envolveram-se Amnon, que era filho de Davi, Tamar, que era filho do rei Davi, e Absalão, que era filho do rei Davi, e consequentemente Davi também. Olha só uma atitude de um ser humano, uma atitude de uma pessoa, como faz um estrago tão grande. Quantas pessoas sofreram? A moça foi violentada. Violentada. Então, às vezes, queridos, acontece isso, principalmente nessa área sexual, e mesmo não sendo essa área sexual, quando nós somos violentados, alguém entra naquilo que nos pertence, que vai na nossa intimidade, é terrível. Então nós percebemos aqui que Amnon entrou em Tamar apaixonado, só que ele era muito egoísta, e por aí começou um problema muito grave, essa molestação sexual. Você sabia que tem muitas pessoas que foram molestadas sexualmente, ou na infância, ou quando adulto? E elas trazem marcas terríveis na sua vida. Ela não consegue ter um bom relacionamento com o casamento. Ela não consegue ter um casamento feliz. É bem difícil. Eu vejo aqui Tamar, ela é adulta, e ela disse para Amnon: não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Se você pedir para o rei, talvez o rei até deixe, a gente pode se casar. Mas não faça. E ele era mais forte. Usou a violência e a violentou. O que eu faço com minha vergonha, dizia ela. O ser humano tem isso no coração. Tristeza, vergonha. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, e às vezes a pessoa ela tem um comportamento tão difícil, não é por conta do temperamento dela, mas é porque tem alguns traumas antigos.
Então nós vemos que esta violência afetou de uma forma terrível a família de Davi. Amnon teve relação com Tamar. Absalão, que era o irmão legítimo por parte de pai e mãe de Tamar, ele ouviu aquilo, ele ficou muito triste, ele ficou muito e perguntou para Tamar: você teve com Amnon? E ela ficou meio assim, ele entendeu que realmente Amnon tinha abusado dela. E ele guardou aquilo no seu coração. Daí uns dias, diz esse texto, na sequência do texto que nós lemos, Absalão preparou uma emboscada e matou o seu irmão Amnon. Matou por aquilo que ele havia feito com a sua irmã Tamar. A Bíblia diz que Davi ele ficou muito irado. O Davi ficou muito chateado, mas irado mesmo. Já estava triste porque ele soube do caso que o filho dele, Amnon, forçou Tamar, violentou Tamar, sua irmã. Agora Absalão vai e mata Amnon. E Absalão ficou muito chateado com o pai ficou muito chateado com ele. Ele foi embora, saiu e ficou por 2 anos fora. Ele ficou muito triste porque parece que Davi, como líder, ele precisava tomar alguma atitude, mas não tomou, o próprio Absalão tomou. Depois Absalão voltou, mas voltou querendo tomar o trono do pai. Houve uma briga muito grande. Ele fez um complô ali na porta do trono e dizia: ah, se eu fosse rei de Israel. E cumprimentava o povo, beijava o povo. E ele começou a ganhar ali a atenção do povo. Daqui a pouco, numa guerra, na tentativa de tomar o trono do seu pai Davi, ele foi morto também. E o rei Davi, no final do capítulo 18 de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 18, nós vemos no finalzinho do capítulo 18, no último versículo, o rei Davi chorando e dizendo: ai meu filho Absalão, ai meu filho Absalão. Por mais que Absalão tentou tomar o reino de Davi e fez tudo aquilo, Davi estava chorando porque havia perdido o seu filho. Que tragédia familiar. Mexeu com emoção, teve esse estupro, essa violência, teve a dor, um clima dos irmãos, morte. Agora o rei Davi havia perdido os 2 filhos, Amnon, Absalão e Tamar. Eu creio que nunca mais na sua vida ela se recuperaria disso. Então, meus queridos, você vê o que pode acontecer numa família? O que pode? Isso aí traz para nós coisas terríveis. Isso aconteceu, foi uma tragédia familiar. Tamar violentada. E o problema, quando é violentada por parente, pior ainda. Essa violência sexual ou outros tipos de violência, elas são terríveis. Porque com quem foi? Como foi? E grande parte dessa violência sexual que marca muito e acaba dando legalidade para demônios também. Muitas são pessoas da família, são parentes. Aí quem foi? Foram os pais, padrastos, tios, irmãos, até avós. Isso marca a vida de uma criança, de um adolescente de 7, de 8, de 13, adolescentes, crianças e adolescentes de 12 e 13 anos. Pessoas de dentro de casa, parentes, aí a dor é muito mais forte. E essa pessoa tem uma dificuldade tão grande nessa área de intimidade. O casamento dificilmente dará certo. Separa, casa de novo. E às vezes pode não ser um parente, pode ser um patrão, pode ser um colega, pode acontecer com pessoas. E elas são violentadas no sentido de a pessoa ameaça, fala: fica quieto, fica quieto. Não conta para ninguém o que está acontecendo. Queridos,
O nosso Deus, Ele é bom demais para nos ver sofrer assim. Eu quero ministrar sobre você cura. Cura para você que talvez você nunca contou para ninguém, e isso acontece. Você nunca teve coragem de contar o que aconteceu com você. Você vai dizer, a minha mãe não vai acreditar. Ninguém vai acreditar em mim. Ai, que vergonha. Como disse Tamar. Ai, que vergonha. E você vai carregar isso pela vida toda. Então nós precisamos, queridos, mexer nisso aí. Mexer nessa ferida. Às vezes a gente ouve casos de pessoas que há 50 anos atrás ela foi molestada pelo pai. Depois de 50 anos que ela contou para alguém. Meu Deus, que tragédia! 50 anos guardando um trauma. 50 anos arrastando. Eu creio que isso também aconteceu com Tamar. E Tamar foi o meio-irmão. Então é muito pior quando é chegado. E mesmo não sendo chegado, uma mulher que sofreu estupro, como fica? Então, queridos, isso acaba trazendo uma tristeza tão grande. E nesta área, principalmente de parente, é chamado incesto. E nós temos que orar, quebrando todo tipo de maldição por conta disso. Então, essa foi uma barbaridade que aconteceu na vida, na família do Davi. Violência, morte de Amon. Segundo Samuel 13, 21, segundo Samuel 13, 21, diz que Davi ficou furioso. Houve um desarranjo familiar. Houve uma ruptura na família. E nos nossos dias acontece isso, meu querido. Acontece isso. Só que nós temos o remédio para a cura. Nós temos a palavra de Deus para nos curar. Então, esta palavra é para você, ou de repente você também que está ouvindo pode não ter nenhum problema, mas conhece alguém, ou está vendo o comportamento da tua filha, um comportamento de alguém que você ama, ou você precisa dar um aconselhamento, porque tem muitas pessoas que não vai para frente, elas têm pânico de relacionamento. Principalmente no tocante a marido, elas têm pânico, mulher, eles não querem relacionar por conta disso. Porque aparece um Amnon da vida, mais forte. Imagina como a pessoa se sente violentada, a mulher mais frágil, mais dócil, como que ela fica? E ter que carregar isso para o resto da vida. Então era isso que eu queria falar com você. Quando isso acontece, nós precisamos quebrar esta maldição. Quando eu digo quebrar maldição, é simples, é aplicar a palavra de Deus. Quando eu digo quebra de maldição, que pode ser interpretado por muitos que dizem, mas eu aceitei Jesus, eu não tenho nada disso. Eu estou falando o seguinte, aplicar a palavra de Deus é como um remédio. Se você tem uma ferida no joelho, você não pode aplicar o remédio num outro lugar, tem que ser local. Então nós vamos pegar a palavra de Deus e trabalhar e orientar essas pessoas. Quando nós falamos, vamos orar, fazer uma quebra, essa quebra é justamente pegar as armas que nós temos espirituais e colocá-la em prática. Então, é isso que acontece. O que precisa acontecer? Porque às vezes é o seguinte, a pessoa fala, não tem problema, eu já superei, mas não superou. Volta e meia esse fantasma vem assustá-la. Ela consegue conviver com aquilo, mas volta e meia ele volta. Esses traumas precisam ser curados. Mexe nas emoções. Nós precisamos lidar com as emoções, nós precisamos lidar normalmente quando a pessoa passa por algo como Tamar passou. Normalmente ela tem raiva, ela nutre um ódio muito grande. É ódio, raiva, vem desse abuso sexual, desespero, medo, vergonha. Ela fica envergonhada. A pessoa tem vergonha. Então, raiva, ódio e ira. Vontade de morrer.
sentimento de culpa e de autocondenação. O pior é isso, que quando uma pessoa é violentada, vem na mente dela: você foi culpada, você deu mole, não, você de certa forma gostou, você, sabe, vem uma acusação muito grave na mente da pessoa. Então tem que trabalhar isso. Essa pessoa tem que conversar com um conselheiro, tem que conversar com um pastor, com uma pessoa que trabalha nessa área. Eu sei que a psicologia disponibiliza profissionais para isso, mas tem alguns traumas que acaba junto com aquilo entrando algo maligno também. E a pessoa ela vive perambulando por essa vida. Ela não, foi meu tio que me violentou quando eu era pequenininha. Meu tio, quando eu tinha 13 anos, foi o pai, foi o avô, foi o padrasto, o marido da minha mãe. E eu contei para ela, ela não acredita em mim. Queridos, quantos traumas! Nós não somos máquinas. E o duro é que esses problemas acontecem mais com as mulheres, porque elas são mais frágeis. Os homens usam a violência. Então é muito complicado, nós precisamos trabalhar com isso. Esse sentimento, e muitas pessoas entram em depressão e ninguém sabe por quê. Entram em depressão e ninguém sabe por quê. E é algo que está escondido, como se diz, a 7 chaves. Então isso precisa ser colocado para fora. Essa pessoa que está com esse sentimento de culpa precisa renunciar a isso. Renunciar em oração, falar: Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Deus, eu não tive culpa, ou eu não tinha uma capacidade cognitiva para entender o que estava acontecendo. Ô Senhor, mas não era bem isso que eu queria, mas eu fui pego de surpresa. Senhor, então tira isso do teu coração, vai levando em oração. Precisa contar para Deus. Ora a Ele, ora, coloca: Senhor, tira de mim o ódio, tira de mim a revolta. Às vezes eu posso estar falando com alguma pessoa que vai dizer: pastor, não tem nada não. Mas quando começa a falar dá calafrio, a pessoa sente. E algumas pessoas, quando começam a contar, elas choram compulsivamente. Ela sente aquilo e ela mesma fala: pastor, meu relacionamento não está bem. Meu relacionamento conjugal, por conta desse passado de tristeza, de angústia, de acusação. A Bíblia fala do vil tentador, do acusador. Em Apocalipse diz que o diabo ele acusa 24 horas, ele acusa. Então, meus queridos, fica atento. De repente você tem uma filha, de repente você tem alguém próximo, ou você tem alguma irmã que você está percebendo que ela sempre foi esquisita. O que está acontecendo? Vamos contar. Onde está o problema? Sempre tem uma causa. Sempre. Quando você pega uma pessoa, algum tipo de trauma, pode não ser nessa área sexual, pode ser em outra área, mas essa aqui pega muito, mas muito, 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 muito. Você não tem noção de quantas crianças de 7, de 8 anos, alguns pedófilos se aproximaram e fizeram isso. Nós sabemos que é crime. Então, meus queridos, vamos ser curados completamente, vamos curar pessoas. O índice é grande disso aí. Então precisamos renunciar, precisamos trazer à tona qual é a raiva que eu tenho, qual é o ódio, qual é a ira. Por que vontade de morrer? Por que sentimento de culpa, de autocondenação, de autorrejeição? Aí a pessoa começa a pensar: eu sou feia, eu sou gorda, eu não gosto de mim. Aí a imunidade, aquele gozo da vida, ela vem assim, aquele complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade, essa é a verdade. Eu não sou ninguém. Olha só como que eu sou, meu Deus, olho no espelho, eu me odeio.
Aí vem aquele tipo de comportamento doentio e alguém disse, mas você é linda, você é lindo, mas você tem complexo de inferioridade. Você sente um zero à esquerda suja e acha que nunca mais vai ter uma chance para você, porque aquilo que você fez ou que aconteceu com você e você não teve culpa é irreversível e na verdade não é. Procura ajuda. Eu estou falando com pessoas. Não tenha medo, procura ajuda. Você pode procurar na parte espiritual um pastor, pode procurar também um psicólogo, mas tem muitos homens de Deus trabalhando nessa área que vai te ajudar. A gente já trabalhou com algumas pessoas nessa área e como que a recuperação é fantástica, como que Deus cura. Como eu disse, nós não somos máquinas, queridos. Nós não somos máquinas. Às vezes tem mulheres que são violentadas pelo próprio marido. Em briga, a mulher já não quer nada com ele mais porque ele não tem clima. Ele vai e força a situação. Antigamente era muito comum isso aí. Hoje em dia não. Mas antigamente era muito comum. Então que a autoestima possa ser elevada. Porque a baixa estima ela vem quando acontece esse tipo de coisa. Você se sente um lixo. Você se sente suja. Então, essa alta rejeição e essa pressão que vem tem um dedinho do inimigo das nossas almas. Tem o dedinho de Satanás, porque ele quer te ver na lama, ele quer te ver por baixo. Mas a Bíblia diz que nós nascemos para andar por cima e não por baixo. Deuteronômio fala isso. O Senhor te chamou para andar por cabeça e não por cauda. Não ficar com esse peso de uma violência que abusaram de você, que fizeram com você o que quiseram. E talvez você não teve uma agressão física, mas uma agressão verbal. E pelas redes sociais, então? Quantas coisas estão acontecendo que deixa a pessoa também com complexo de culpa, sentindo-se nojenta, que Deus não ama, que acabou, que não tem chance mais para ela? Então, quantas coisas acontecem também no reino espiritual por conta disso? Até através da internet. Então, muito cuidado com essa violação. Você vê o que aconteceu com a família de Davi, a tragédia, morte de duas pessoas, uma moça totalmente comprometida, porque ela mesma disse, o que eu faço com a minha vergonha, segundo Tamar, dizia Tamar. E Davi, muito irado, mas eu me admiro do Davi, porque mesmo furioso ele conseguiu tocar a vida. Ele conseguiu, Davi teve muitas perdas, mas ele conseguia, ele tinha uma resiliência, uma resiliência muito grande, que ele recuperava, poder de recuperação. Como Davi conseguiu sobreviver, mas não é fácil. Nem todos têm condições de se recuperar sozinho dessa forma como recuperava Davi. Tamar, a Bíblia não fala muito sobre ela, mas com certeza, se Deus não curou, ninguém mais cura. Deus quer te curar. Uma coisa importante para você ser curada, primeiro você tenta dizer que para você mesmo que você não teve culpa, não é assim, não é verdade. Questiona os seus pensamentos, questiona, dependendo da tua idade, dependendo do teu... você não tinha condições, aquilo aconteceu. E você fala, meu Deus, e agora? Então é algo terrível, que a pessoa fica confusa, essa é a verdade. Esconde, esconde, esconde. Então, cuidado com isso. O que a pessoa deve fazer para ser restaurada? Em primeiro lugar, você tem que acreditar que Jesus te ama. Jesus te ama. Aceita o amor do Pai. Não importa se passou na tua cabeça algum pensamento que dá até base para o diabo te acusar. Não importa. Creia no amor de Jesus. Creia que Jesus te ama. Creia. Aceita que creia que Jesus te perdoa. Ele te perdoa pelo que aconteceu. O que você não pode carregar é esse veneno do diabo.
Você foi violentada, não era a época, não era o momento, não era daquele jeito, não era com aquela pessoa. Quem foi? O pai, o irmão? Quem foi? Quem foi? E aí mexe com a tua cabeça. Você não teve culpa. Aceita o perdão de Deus. Você não é maior que Deus? Se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Eu estou falando com pessoas feridas. Eu estou falando com pessoas traumatizadas. Eu estou falando com pessoas que conhecem também a Deus. E tem outras que não conhecem, não, fica mais difícil ainda. Mas procure ajuda. Por que que eu digo isso? Porque nós atendemos pessoas desta forma. As pessoas chegam, pastor, e aí elas contam coisas de anos atrás, quando era adolescente, quando era criança. E como perturba, como as pessoas choram. E as pessoas nunca tiveram coragem ao longo de anos. Aí até que ela teve coragem de se abrir, mas sofreu, perdeu qualidade de vida durante muitos anos. O Senhor te chama para a cura. Então creia que Ele te ama. Creia no perdão desse Jesus maravilhoso. Ali na cruz Ele levou tudo isso. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Entenda, entenda, você não teve culpa. Você não teve culpa. A Bíblia diz que Jesus ele veio para remover a culpa do pecado. Então perdoa a si mesmo também. Perdoa. Jesus te perdoa, você vai perdoar. Você afirmar que o amor de Deus está sobre você, afirmar o amor de Deus, que Deus te ama, confessa com a tua boca, que Deus cura, que Deus perdoa, que Deus restaura. E isso vai sair o nojo que você tem. As pessoas normalmente têm nojo quando lembram da cena. Tem nojo. Então esses traumas, queridos, precisam ser curados. Curados. É lógico que em muitos casos não acontece essa tragédia como aconteceu na família de Davi. Amnon, Tamar, envolveu Absalão e o próprio rei Davi. Talvez não aconteça tudo isso numa esfera de acontecer mortes e tantas outras coisas. Bagunçou tudo, houve guerra por conta disso. Quantas pessoas traumatizadas, elas são bravas, elas agem agressivamente, perde amizade, perde oportunidade de emprego, perde em relacionar-se com Deus, é uma pessoa amarga, é uma pessoa que fere. Como eu sempre digo, atrás de uma pessoa que fere, por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Se ela feriu, se ela destilou veneno, é porque ela foi ferida. Por isso que ela fere, porque ela foi ferida e aquele veneno está dentro dela. Ele é agressiva. A arma de defesa dela é o ataque. Ela está tão na defensiva que ela já vai atacando. E aí uma pessoa super amarga, mas tem tratamento. E o nosso Deus cura, o nosso Deus restaura. E esta pessoa amarga normalmente se ouve principalmente no relacionamento com parente, que é o incesto, como eu disse no início. Precisa de uma quebra. Precisa dizer Deus que seja desligado no mundo espiritual. Toda ligação do corpo, de alma, todos os fios espirituais que sejam desligados. A palavra de Deus é poder. Assim como quando você confessa com a sua boca o Senhor Jesus Cristo, crendo nele que é o Filho de Deus e que Deus ressuscitou, assim como só confessar já tem o poder de ser salvo, é o início de um processo de salvação. Assim mesmo, quando você confessar o Senhor, que Ele te perdoou, que o Senhor te perdoa, e você falar, pedir para Ele desligar no mundo espiritual, assim será. Do jeito que você falou, do jeito que você pronunciou, usando o poder do nome de Jesus Cristo, estará desligado no mundo espiritual.
Como que é gostoso, é bom você ver uma pessoa que sofreu anos, e depois de uma oração, depois de um confronto, tem que confrontar essa vergonha, essa dor, esse ódio, essa raiva, esse medo, essa angústia. Ela estremece, mal sabe o marido o que está acontecendo e ela tem vergonha e não conta para ninguém. Então, querido, querida, essa palavra vai para você. Nós temos um Deus que liberta. Eu estou usando esse espaço para que você, que talvez não tenha nenhum problema, mas tem condições espirituais de ajudar uma pessoa que foi abusada, como foi Tamar. Você já pensou se você encontrasse Tamar nas ruas, alguns anos depois? Com certeza ela carregava um fardo bastante pesado, que gera morte, que gera violência. A violência, ela tem muito a ver, ela é muito ligada ao sexo. O próprio Freud já fala isso na parte sexual, mexe muito. E é uma parte meio que mística também. Acaba atraindo espíritos malignos. Por mais que você seja um filho de Deus, batizado, vai morar no céu, tudo bem, mas existe o tratamento, a oração, existe a quebra, existe o confronto, existe essa coisa de desabafar. Desabafar é uma forma de cura. Por isso que sempre Jesus, quando ia conversar com alguém, dizia: "Que queres que eu te faça? Fala." O Senhor perguntou para Elias: "O que fazes aí, Elias?" Ele queria que Elias desabafasse. "O que está acontecendo, Elias? O que você faz aí?" Lógico que Deus sabia que Elias estava na caverna e o que estava acontecendo, mas ele queria ouvir da boca do Elias. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que uma das técnicas de cura para esses traumas é o desabafo. O desabafo. E aí ele continua dizendo mais: uma boa noite de sono e um prato de comida, como fez com Elias, né? Ele desabafou, ele dormiu, ele comeu e dormiu. E ele começou a recuperação. Você precisa estar de bem com a vida. E a palavra do Senhor vem para você hoje, para que você levanta e faz o que tem que fazer. Usa a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós não a usamos. Então, Deus quer te ver bem. Eu não sei qual o trauma que você tem. Nós usamos como exemplo aqui o de Tamar. E voltando a falar daquelas pessoas, porque a Tamar era adulta, mas tem pessoas que são violentadas quando criança ainda. Quando criança. Às vezes com 7 anos ou às vezes até com menos. Então, queridos, nós vamos orar por vocês. Nós vamos abençoar. Então, e se você está sofrendo isso, saiba que há esperança para você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã maravilhosa. Nós te louvamos porque Tu és o Deus da nossa vida. Pai querido, olha essa mulher, Pai, que sente revolta, sente nojo, sente medo, aversão por tudo, Pai, angustiada, Senhor. Ela fere e é ferida, porque um dia, Pai, houve um problema, Senhor. Só que isso ela não conta para ninguém. Ninguém vai entender, mas o Senhor entende, Pai. Ela vai contar para Ti, Senhor, dizendo que ela não teve culpa. É mentira do diabo que está acusando-a. Ela não teve culpa. Ela não teve culpa. Nós pedimos, retira no mundo espiritual agora, Senhor, isso desta mulher. Em nome de Jesus, isso dessa pessoa. Pode ser até um homem também, desse garoto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, retira essa culpa, Pai. Em nome de Jesus, levanta este homem. Coloca num patamar diferenciado de glorificação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que através do Espírito Santo essa pessoa possa ter força de perdoar a si mesma, Senhor. A si mesmo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que ela possa perdoar a si. Pai, liberando, Pai querido, todo mal. Desliga no reino espiritual toda ligação de alma que possa ter acontecido, Senhor, entre este homem e esta mulher. Entre este homem, Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, todo incesto, Senhor, seja desligado agora o efeito disso no mundo espiritual, Pai, e que essa evidência de um problema
que esta vida triste, abatida, perplexa e um casamento destruído, Senhor, venha ser mudado através do poder da palavra. Coloca amor neste coração. Enche esse coração de amor, Pai, pelo poder que há no teu sangue, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Nós declaramos os teus filhos e filhas curados pelo poder da tua palavra, curados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu oro abençoando-os em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Tem algumas pessoas que talvez você mesmo, com uma simples oração que nós fizemos como essa, você já está liberta, creia nisso. Mas tem algumas pessoas que precisarão de ajuda. Tem algumas pessoas que devem procurar ajuda, que é mais profunda as feridas, que é mais profunda e você precisa de ajuda. Nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para sermos violentados nos nossos direitos. Principalmente nessa coisa que é tão íntima, como diz Tamar. Para onde eu irei com a minha vergonha se você me forçar? E Amnon forçou usando a sua força, violentando a Tamar. Que tragédia. Que Deus te abençoe. Deus não quer que ninguém faça isso com você. Deus não quer. Receba a cura, receba a libertação pelo poder que há no sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, viva bem, viva com Cristo, não deixe o diabo te enganar. É como aquela criancinha que está sendo molestada e a pessoa, o pedófilo fala: não conta para ninguém, senão eu mato seu pai, eu mato sua mãe. Ele dá uma coagida e ela guarda. O diabo faz isso também. Fica quietinho, vai piorar para você, ninguém vai acreditar, não dá certo. É lógico que você não pode sair contando para todo mundo, mas procura um homem de Deus ou um profissional da saúde que possa te ajudar nessa parte aí. Que Deus te abençoe, tá? Foi bom estar com vocês. Aos domingos nós estamos aqui por enquanto, tá bom? Até que nós venhamos a começar os cultos, que nós não sabemos ainda ao certo quando iremos começar. Precisamos pensar bem. Tá bom, meus queridos? Viva bem, viva em paz com a sua família, usufrui tudo aquilo que é direito seu. Um direito nosso de liberdade, de ir, de vir, de ser feliz, de amar e ser amado, mas tudo com concordância, tudo, nada de violência, nada forçado. Deus não força você a fazer nada que você não queira. Então não aceite esse tipo de coisa. Ser coagida ou por conta do dinheiro, ou por conta de uma conveniência, ou você está num lar sendo judiada mesmo, agredida, e você está ali porque não tem para onde ir. Dê um brado, dê um grito de socorro. Fala: socorre. E o Senhor diz que Ele vem te socorrer. Então creia nisso. Creia na bondade de Deus. Creia no amor de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, viu?